Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um podcast aqui do BravaCast. Eu sou o Diego, sou host, do BravaCast e gestor comercial do Grupo Brava. E mais uma vez, quem está aqui compartilhando a bancada comigo, ele que é meu parceiro, meu amigo, nessa caminhada, que é o Mateusão, que é nosso diretor comercial aqui do Grupo Brava e também é host do BravaCast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Mais um episódio do BravaCast, Agradeço imensamente aí a presença. A ideia aqui é a gente ter um bate-papo descontraído e levar conhecimento, para quem está nos assistindo. A gente trouxe um tema muito massa para conversar aqui hoje com dois especialistas, que é um tema sobre loteamento, desenvolvimento urbano, urbanismo. E é isso, vamos conversar, tem algumas perguntas aqui para a gente interagir e vamos dar o start aí, Diegão? Trouxemos aqui duas referências aqui do assunto, tenho certeza que vai agregar demais aí a todos os nossos telespectadores, a mim também, quero muito saber mais essa parte de viabilidade, enfim, a gente vai estar trazendo muito assunto bacana. E quem está aqui, na esquerda aqui da bancada, ele que é o Davi Pontes, que é o sócio proprietário da Plano, o escritório aí de arquitetura e urbanismo. Seja muito bem-vindo, Davi. Valeu, foi um prazer. E aí, apresento já também. Eu sou arquiteto, sou sócio do Joélio Araújo, é meu sócio no escritório. A gente está aí há 10 anos, fazendo projetos de loteamento, é o nosso principal produto do escritório, então a gente vem buscando excelência aí nos projetos de loteamento, A gente já atende a grande parte do mercado imobiliário, de Fortaleza, tem alguns projetos também no interior, Em Fortaleza, assim, na região metropolitana, porque em Fortaleza mesmo a gente não... A gente pode trabalhar mais aí sobre o que é loteamento, plano de diretores, essas coisas, e a gente vai detalhando aí mais à frente. Muito bom, muito bacana. Eu vi um comentário no Instagram da Plano, um vídeo de vocês, que até brincando, mas parece que a cada 10 projetos de urbanismo no Ceará, 9 é da Plano. Então tem uma métrica dessa aí. Rapaz, é o que a gente escuta aí, mas eu acho que é... gente fera aqui para compartilhar conhecimento. E também para poder completar aqui junto com o Davi, Gustavo Marques, que ele que é diretor técnico da ETS Marques. Seja muito bem-vindo, meu amigo, também ao BravaCast. Valeu, obrigado pelo convite aí, um prazer estar aqui participando, falar um pouco aí sobre a ETS, sobre obras de infraestrutura, de urbanismo e explicar um pouco sobre a ETS. Eu também sou engenheiro civil. A gente trabalha já, esse ano fazem 28 anos no mercado, com obras de infraestrutura voltadas aí para a indústria, energias renováveis e o urbanismo. Bom, gente, demais, bom demais. Vocês dá para ver aí a potência aí dos nossos convidados, Especialista em projetos, especialista em execução de obras de infraestrutura. Então vamos lá, vamos abrir aqui o bloco, Tem algumas perguntas aqui selecionadas para a gente interagir sobre o tema. Para a gente começar, gente, eu acho legal a turma que está nos assistindo, só a gente dar um resumo rápido do que é um loteamento. O loteamento é um dos tipos de parcelamento de solo, existem alguns tipos de loteamento, aberto, fechado, enfim. E puxando também essa pauta do loteamento, o que é um bom terreno para se fazer um loteamento? O que deve ser observado? Então vamos meio que juntar essas duas perguntas e explicar aqui para a turma o que é um loteamento, assim, um resumo, e o que seria um bom terreno para a gente desenvolver um loteamento. Show. Assim, pela lei, o loteamento é a desmembramento de uma gleba em parcelas de venda, Então, em inglês, nos outros termos, lote vem de parcela, É uma quantidade de terra que eu vou comprar já com a infraestrutura pronta, Então, basicamente é isso. E pela lei, a lei que mais rege os loteamentos é a lei 6766, que é de 1966, e que tem, eu não sei se é 66, mas deve ser. Pertinho. É por aí, Pode ser 67. Mas ela é uma lei muito antiga e que rege o Brasil inteiro. Então a gente pega Brasil e bota tudo numa lei só. E isso foi porque grande parte do crescimento das cidades ele ia acontecendo de uma forma meio agressiva com relação aos recursos hídricos. Se a gente vê historicamente as casas eram voltadas de costa para os recursos hídricos, quando não tinha tratamento de efluentes, era tudo despejado direto para onde o caminho da água vai. Então,
levantando aí o primeiro ponto, fora dessa questão mais técnica, que eu acho que vai pautar muito a nossa conversa aí, é a água, né? A água eu acho que é muito importante, né? Na decisão de qualquer coisa, né? Principalmente de um empreendimento. Então, qual é o caminho da água, para onde a água vai? drenar essa água do Essas pavimento, decisões, né? exato. As decisões do que a gente vai fazer com a água é muito legal. Mas voltando para essa ideia aí do que é o loteamento, né? Hoje você, pela lei, qualquer gleba a partir de 10 mil metros quadrados, que seria uma quadra, você é obrigado... 1 hectare, né? 1 hectare, você é obrigado a fazer o parcelamento via parcelamento do solo, né? Que é o loteamento, mediante loteamento. Né? Dentro dessa regra, né, tem a percentual de doações, que é 15% para a área verde, 20% para o sistema viário, 5% para a área institucional e 5% para fundo de terras. Né? O que é cada um deles? A área verde, e a gente brinca muito isso. Esse é o primeiro trabalho que a gente faz, né? É separar essas coisas, o que é cada coisa. Né? Então, assim, o que é viário, qual é o tamanho do viário que eu vou usar e tal. Então, a gente usa, antes da gente consultar a lei, a gente vai muito no bom senso. Né? Às vezes a lei pode ser mais restritiva e a gente quer um projeto que seja mais legal. O que é que o terreno está pedindo? Pô, essa área aqui tem muita árvore, vamos deixar essa área aqui como área verde. Né, para a gente tentar manter o máximo das árvores, enfim. Aí a gente vai... essa percentual da área permeável aí que você está dizendo. Não é permeável, é área verde. Área verde. Certo. Área verde, mas a ideia é para que se destina as áreas verdes? Para praças, né? Que aí vai nessa ideia de praças, parques e áreas de recreação. Né? Interessante. Então, o que eu posso construir dentro da área verde? Aí é outro capítulo à parte. Eu posso construir uma casa? Eu posso construir... Teoricamente, não. Mas eu posso fazer um parque que tenha uma laje, tipo o Ibirapuera, fazer uma lajezona lá do Ibirapuera. Eu posso? Não posso? E aí você vai submeter cada parcela dessa que é feita, tanto o lote como as outras áreas, elas vão ser passíveis a uma outra ocupação, a um outro projeto. Né? Então, cada um deles, às vezes a gente recebe muito do pessoal que recebe o urbanístico e diz, eu tenho o lote do clube, eu tenho que ter os recursos, é igual a uma casa, é o mesmo lote, só que ele não vai ter uso residencial, ele vai ter uso para o clubhouse, né? Ou eventualmente a outra coisa. Enfim, aí dentro dessa distribuição aí do loteamento, a gente vai ter as figuras do loteamento, né? Em 2017 já foi feita uma segunda lei, né? De parcelamentos para uma figura nova que chama condomínio de lotes. Condomínio de lotes. Normalmente fechado, né? O que é que a primeira esfera jurídica do Brasil fez? O problema aí é teu, prefeitura. Tu pode pedir o que tu quiser aí e aí tu se responsabiliza. Então, aí isso precisa que as prefeituras estejam preparadas para receber o condomínio de lotes como figura jurídica. Então tem que estar no plano diretor e tal, a maioria não tem. Então, assim, existe como fazer isso hoje? Existe. Né? Você faz um termo e etc. Enfim, que aí também é pauta para um outro podcast inteiro, que não é comigo essa parte, mas do jurídico. Mas o fato é que aqui a gente não tem visto os condomínios de lote serem vantajosos, né? E vão se desdobrando em vários quesitos, né, com relação à energia. Às vezes a Enel não aceita o padrão que for feito dentro do condomínio, se não tiver, tá, enfim. E aí, esse balanço entre o que está na lei e o que não está, eu acho que ele é muito importante, né? E aí, voltando a essa ideia da nossa conversa, né, eu acho que ela é pautada em cima de que não existe receita de bolo. Então, cada coisa eu vou tentando fazer... Cada terreno, cada localização... Cada projeto você vai tentando fazer... Por exemplo, se você for pegar a rigor, o município exige que todas as vias sejam padrão. Eu tenho que ter aquela sarjeta, eu tenho que ter aquele acabamento na rua. E aí, se eu tenho um condomínio mais natural, com uma coisa que eu tenho mais representatividade da natureza na minha ideia, eu não vou conseguir fazer isso, porque ele vai ficar com aquele esporte, aquela coisa... Né, aquele sarjeta de concreto, piso intertravado, ou asfalto ou pedra tosca, ou não sei o que, mas eu vou ter aquela rua rígida, né, com os meios-fios paralelos, e às vezes eu não quero, eu quero ter uma rua um pouco... Eu posso fazer isso? Não posso? E aí vai caso a caso, né? Às vezes você aprova uma coisa e constrói outra, vai negociando ali, vai buscando uma forma
Um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Eu acho que... E talvez esse seja o caminho para a gente modernizar a nossa legislação, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? No sentido de buscar aí Boa. essa coisa. Então, assim, resumindo, eu vou ter que pegar uma gleba, né? Uma gleba que você tem lá 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, eu vou ter que doar área, né? Alguns municípios aceitam que parte das áreas públicas sejam doadas em outro terreno, E outro terreno dentro do município. dentro do município, vai compensa, ou por via de comprar a área equivalente, né? Eu uso aqui dentro e tal. Então, muitas vezes a gente também desenha dentro do projeto como uma área destacável, né? É quase como se fosse, ó, se eu tirar essa quadra aqui e botar a área institucional, depois eu consigo trocar e transformar ela em lote se eu conseguir essa... Então, a gente dá a entrada com a área dentro e depois a gente troca. Boa, boa. Então, resumindo, o loteamento é isso. Você pega uma gleba, né, normalmente terrenos grandes, você faz ali pavimentações, abre ruas, né, leva energia, água, benfeitorias e vende ali pedaços de terra, né, o famoso lote, de acordo com as dimensões que tenha no projeto, né? Os outros modelos são desmembramento, né? Se eu tiver uma via já existente, eu tenho um terreno que eu posso transformar ele em dois, né? Às vezes por ordem judicial também, uma coisa de família, uma partilha, alguma coisa você também consegue aí fazer. Parcela o seu. Consegue desmembrar sem fazer as doações e as doações entrariam no segundo momento, né? Mas, enfim, o fato é que eu acho que com um bom projeto, não importa a modalidade que você vai entrar, assim, na aprovação, né? Eu acho que você define o projeto bem, né? Por exemplo, tem muita gente que defende a ideia do condomínio de lotes para poder deixar a rua mais estreita e eu gastar menos do sistema viário, não precisa ser 20% e tal. Mas, assim, na maioria dos desenhos, bons desenhos, ele está entre 20 e 23, né? É uma conta que a gente... Chega a um sistema viário mais baixo, exige lotes maiores ou quadras maiores, né? Então, provavelmente os lotes vão ser maiores e aí eles vão ser mais caros, entendeu? Boa. Então, a gente pode... tudo isso é meio, né, ajustável. Achar o equilíbrio, né? Boa. Quando a gente vem para essa parte de um bom terreno para fazer um loteamento, né? Até o Gustavo aí puxando assim um pouco também para esse lado de custos, né? Uhum. O que de movimentação de terra, de topografia, seja o lado ambiental também, às vezes tem um rio, um lago dentro. Exato. O que vocês acham e que é um bom terreno? É bom que o terreno esteja como? Para ele ter uma eficiência em custo, de lotes. Se a gente for pensar num cenário melhor, eu acredito que menos movimentação de terra e um terreno que tenha uma altimetria, que ela não tenha esse volume de água aí acumulado, não tenha um lago ou algo parecido, que vai trazer com que se tenha um custo muito grande de drenagem. Então, acredito que se a gente for focar na parte viária, que não tenha e também um ponto importante, né, que não tenha material de terceira categoria, que são as rochas. Porque aí quando você vai trabalhar com rocha, vai trabalhar com dinamite, com martelo rompedor, e aí o custo É mais alto. Exato. E nesse item de drenagem, por exemplo, né? O que um terreno pode ter de bom ou de ruim que comprometa um custo de drenagem? Drenagem normalmente tem um custo ali a drenagem é água, né? Da chuva, pluviais. É melhor que o terreno esteja como para esse custo de drenagem ser eventualmente menor? O ideal é que exista algum ponto que a gente encaminhe essa água do pavimento. Então, quanto mais o local mais próximo que tiver para a gente encaminhar essa água da chuva e essa água, esse caimento até esse local exato, ideal, seja com a altimetria que já está lá no terreno, você vai ter menos movimentação de terra e vai ter um local para armazenar água, por consequência você vai ter um custo menor. Menor. Exato. E às vezes, Davi, voltando a essa parte de projeto, às vezes um rio desse ou um lago, ele pode até compor também ali o paisagismo do projeto. Como é que tu vê isso? Fica legal? Eu acho... aí, assim, qual a escolha do terreno, né? Eu acho que ela envolve o potencial paisagístico do terreno natural, não é o paisagismo, né? O paisagismo é muito extenso também, mas a paisagem natural do terreno é muito legal. A gente está fazendo um projeto lá em Juazeiro, que agora com ele já está se consolidando, é muito legal. Você vê que se mexeu muito pouco.
e que o sistema de vistas dele, você andando dentro de uma rua, ela vai gerando um ponto de fuga a Chapada do Araripe atrás, a cidade, essa relação entre o terreno e o seu entorno, né, que já é a parte da composição da paisagem, o que faz você sentir, né, que como todo mundo fala, eu não conheço Brasília, mas todo mundo fala que Brasília, o mar é o céu, né, essa ideia assim, do qual é o principal ponto do terreno, e a outra coisa seria a localização, né? Uma coisa que eu acho também que, dentro desse ponto de vista econômico, eu acho que você consegue encaminhar muito bem a parte de vendas se você tiver um mercado consumidor. Não adianta você, eu tenho um mercado consumidor, e até dá, né? Como é o caso do Vila Carnaúba, por exemplo, no Preá, o mercado consumidor dele está todo em São Paulo, e todo mundo vem de São Paulo, pega o avião, vem para cá e vai e tem densidade. São Paulo é tão assim que tem densidade suficiente para povoar até um negócio Transitar, que está a cá, né? 4 mil quilômetros. Só um parênteses, tem um amigo que fala que tudo que é beira é melhor. Beira-mar, beira-lago, beira-açude. Ele fala nesses empreendimentos são os lotes geralmente que são mais valorizados. Valorizados, né? Porque tem a vista, a paisagem, de repente. Além da vista, não tem vizinho, né? E Eu acho que não tem vizinho e a isso. questão também da ventilação, né? Aquele pulmão lá de vento que vem desses açudes, desses lugares. Agora, Gustavo, até pegando assim, esse paralelo aí do Preá, né, a gente tem algumas obras lá, e o que a gente percebeu bastante lá é a questão da altura do lençol freático, que ele é muito alto, entendeu? Então, isso também acaba impactando no custo dessa terraplanagem, desses efeitos de infraestrutura. Com certeza, porque aí geralmente tem que se elevar o grade da via, e aí também vai impactar a questão da drenagem. Se vai ser uma drenagem profunda, qual tipo de material que vai usar a drenagem, se vai ser o tubo PAD, se vai ser manilha. Então, geralmente, quando se tem, um ponto importante, quando se tem um lençol freático alto, o custo ele eleva. E a beira de praia. Mas aí a outra coisa que eu acho que é muito importante é você respeitar a natureza já daí. Se o terreno do lençol é alto, não adianta eu querer aterrar 3 metros para construir isso. Esquece, você vai ter que mudar seu sistema construtivo. A gente tem um projeto lá no Maranhão e a gente trabalha exatamente isso. Cara, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com a base do sistema viário mais permeável possível e rígida, né? Para que quando tenha movimento de água ela não levante e nem tenha, né? E nem cause as patologias específicas, né? E que as construções não vão ser no chão, então vai ser tudo palafita. Então você vê isso na natureza, você vê isso em outras questões, nas construções populares, né? No norte, no Pará, você vê que a construção era palafita porque o rio vai chegar uma hora que ele vai subir. Encher. E qual é a cota que eu vou escolher minha casa? Aí o cara olha a casa do vizinho, o Zé fez a casa dele lá com 5, no ano passado bateu perto aí e tal. E isso é urbanismo, entendeu? Então, assim, a forma da gente tentar copiar o que deu certo no canto, eu acho que não funciona. Acho que você tem que respeitar a natureza, respeitar o terreno. Não adianta... Voltando um pouco à Legal, pergunta anterior, o estudo desses projetos preliminares é muito importante. Fazer a sondagem para descobrir o nível da água, ver se tem pedra, ver se, entendeu? É bem relevante você começar a escolha do lote fazendo esse tipo de sondagem. Diria que é o primeiro passo, né? Fazer Exato. a sondagem. Topografia, sondagem, topografia. teste de absorção de solo, né? Exato. Diegão, vamos puxar aí o próximo assunto? Bom, gente, a gente, né, já pegando esse gancho também da parte de sustentabilidade, né, da gente aproveitar aquilo que o terreno dá e trazer as melhores soluções para aquele terreno, né, que foi um caso agora da gente falando do lençol. Eu queria entender, agora puxando para essa parte do loteamento em si, como é que a sustentabilidade ela está integrada com esses loteamentos, né? Porque tudo se fala de sustentabilidade. Então, o que a gente consegue trazer nesse sentido para os loteamentos, né? Em termos de... Tanto de materiais de construção, eventualmente usados, como de tecnologias. Né? Para economia energética. E o que vocês têm visto nisso? A gente já tem trabalhado em alguns empreendimentos com material reciclado de base, material que é proveniente de demolição, ele vai para uma usina específica e a usina recicla esse material, segrega, seleciona e quando ele atinge aí o CBR do projeto, que é o suporte dele,
se destina novamente para ser utilizado nos pavimentos, na base. Nas pavimentações. Exato, na parte de pavimentação. E é o reciclado de quê, Gustavo? É misturado, concreto, tijolo, tudo que é feito de demolição. Boa. Ele segrega e faz os ensaios de ensaio tecnológico, vê que ele dá o suporte e com isso a gente reutiliza ele como base de pavimento, né? Outro ponto que eu acho interessante, existem alguns clientes nossos que hoje a gente, quando vai fazer a limpeza do terreno, fazer a supressão vegetal, a gente tritura esse material, certo? Com uma máquina específica, estoca ele dentro da obra, deixa ele estocado e depois que faz toda a parte de drenagem e movimentação de terra, a gente volta com esse material para dentro dos lotes. Então a gente acaba que a parte vegetal ela não sai de dentro do terreno. Ele fica todo dentro do próprio empreendimento. Legal. Bacana. Legal. Não tinha muito falado nisso, não. Legal. E em projeto, assim, tem tido alguma tecnologia, seja solar, seja de reuso de água, seja de algo assim que a turma tem usado nos loteamentos? Cara, assim, eu acho que hoje o carro-chefe aí do uso da sustentabilidade dessas questões é a água, né? Eu acho que a gente já tinha falado aí dessa proposta. Então, assim, os lagos eu acho que eles têm uns papéis também muito legal. E outro dia eu estava vendo uma reportagem até no Globo Rural, que tem um professor da universidade lá de Minas Gerais, que ele criou um sistema de barraginhas, que ele fez para a área rural, mas ele funciona muito para cidades, né? Que é você diminuir a velocidade de escoamento da água. Então, a gente trabalha hoje com jardim de chuva, com coisa que retém a água, em vez de dar uma chuva forte, aquela água vai todo alagamento lá no outro lado e tal. A gente retém a água e vai criando jardim de chuva, né, que ele vai diminuindo, ele retém a água e vai soltando levemente naquele. Normalmente a gente tenta fazer isso com corredor verde, né? Essas áreas também a gente tenta buscar onde já tem as árvores mais adultas. Então, assim, eu digo sempre que é a topografia e o caminho das águas que rege a ocupação, né? Tanto onde é que vai ter via, onde não vai ter via. Se aí vai ter via, então naturalmente depois da via eu vou ter um lote, né? E aí a gente vai fazendo essa ocupação. E a outra coisa que a gente falou aqui em off, que é a ideia do grande colado, né? Que a gente sempre busca fazer o sistema viário aproveitando a topografia natural do terreno, né? E aí se tem alguma incompatibilidade, seja pela inclinação da via, ou seja por alguma coisa, aí a gente inevitavelmente vai fazer ali um movimento de terra, né? Mas a gente tenta buscar. Então a ideia é manter, reter a água o máximo possível nas áreas verdes e nas áreas que funcionam ali como áreas molhadas, né? Uhum. dentro do loteamento, né? É um ponto forte. O segundo é que o escoamento da água, né, seja mais superficial do que em calhas, né? Porque aí você evita que a água percole, né? E quando a gente vai ter esse tipo de, eu vou botar um material drenante, não interessa tanto. Se eu tenho uma velocidade de água muito, Gustavo se eu tenho uma velocidade alta, ele não vai infiltrar, ele vai correr e vai embora. Sim. Vai embora, não adianta, eu posso ter o brita que eu tiver. Então, assim, eu tenho que reduzir a velocidade de escoamento da água para aproveitar e aproveitar também a água como elemento natural, né? De vistas, né? Eu tenho um lago legal, vou fazer esse lago impermeabilizado. Não, vou fazer ele mais natural. Quando for no verão, não vai ter água nenhuma. Quando for no inverno, vai ter. Vai ter cheio. Eu quero isso no meu empreendimento ou não? Eu quero que ele seja perene. Então, eu vou trabalhar com paisagismo. Né? Enfim, aí vão ter várias mas assim, várias soluções para cada. Mas o principal nessa questão da sustentabilidade vem eu acho assim, né, do uso e do que você faz com a água, né? Eu acho que isso é o principal. Legal, assim, legal. E essa parte que tu falou aí me lembrou muito um projeto que a gente está participando lá em Curimãs, Parada das Curimãs. Vocês conhecem Parada das Curimãs? Que Barroquinha. A gente chegou a um projeto agora pra gente fazer lá, não começamos ainda não, mas talvez pertinho, um pouquinho depois de Camusim, é uma das últimas praias do Ceará, né? Já perto do Piauí. O projeto lá é um loteamento grande, ele tem 730 hectares, né? O projeto está sendo desenvolvido em uma parte 1 e um trecho.
Mas é exatamente isso que tu falou. Tem alguns lotes lá pela topografia original do terreno, Sim. né? Tem no momento de inverno, de chuva, eles estão tipo deixando algumas valas assim, que aí Erosão. que aí no inverno essa vala vai encher de água. No verão provavelmente ela vai estar seca. Por exemplo, eu estive lá agora em dezembro, estava seco, né? Mas aí na concepção do projeto tem uns lotes, né, virados assim numa certa posição, que o cliente, a casa tal hora, em determinada época do ano vai ter água, né? O cara vai ter tipo um lago ali, meio assim na Sim, frente da casa. Em outra época do ano esse lago vai estar seco, mas é exatamente isso, é aproveitar o terreno como ele é, né? Exatamente. Deixar a Aí, natureza entrar dentro do projeto. E a outra coisa que a gente tenta também é fazer o artificial parecido com o natural, né? Porque assim, se ele é um leito de água natural, eu não posso construir em 30 metros. Então, tem a área de preservação, Sim. a faixa de preservação desse recurso, né? E se eu tenho esse recurso sendo natural, eu deixo ele virgem e eu É isso que eu ia repito lá. ele no meu ambiente construído. Eu tento imitar com o paisagismo a natureza do local. E aí isso a gente consegue perenizar. Eu tenho a mesma planta que está ali, só que aqui ela vai estar domesticada, porque também às vezes tem planta é igual ao animal, né? Você tem planta que você tem que domesticar para você usar ela em jardins e etc. Não é tão simples assim, vou pegar essa planta aqui, vou plantar aqui na casa, não funciona. Então, assim, são atitudes vivas, né? Eu acho que é muito legal essa ideia de você ir tentando dar a cara do lugar na construção. Então, eu sempre, principalmente nos turísticos imobiliários, né? Eu acho que, porque se o cara está indo para um lugar longe da cidade, ele não quer que aquilo pareça com a cidade. Então isso eu acho que é muito legal, assim. Então, da gente buscar uma Quer infraestrutura... ficar mais próximo eu, da natureza. Exatamente. Eu quero ter a parte boa da natureza e não quero a parte ruim. Beleza, então a gente vai ter que usar a engenharia para tirar a parte ruim. Eu não quero, que nem era quando a gente era pivete lá no presídio, era mais lama do que... era pisar em cima da lama, era aquela coisa Carnaval assim era bom. Isso aí que eu acredito que fica... você vê um empreendimento que foi bem feito, que foi bem projetado e bem executado, justamente aí, no momento desse de quadro chuvosa, de você estar na cidade, as vias públicas com buraco, com água acumulada, e você vai dentro do empreendimento desse... que chega tudo sequinho, água escoando, não tem nada de deformação dentro do pavimento, não tem panela, não tem buraco. Então eu acredito que um bom empreendimento é aquele que você vai no momento crítico e ele está lá com tudo rodando perfeitamente. Ele suporta aquelas condições, né? Exato. Esse projeto que eu citei como exemplo lá em Curimãs, ele é exatamente isso. O conceito dele é preservar o máximo possível a natureza, sabe? Onde tem lago, tem alguns lagos, né? Vai ter o lago, tem uns cascudos também, assim, de duna. Nem pode, né? Mexer no carro, mas faz parte da paisagem. Entendi. Né? Do total do empreendimento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, quando a gente vê esses loteamentos, a gente vê a questão do tamanho do lote, né? Você vai para esses loteamentos aqui, por exemplo, de Fortaleza, conhecidos, sei lá, Alphaville, Azul, Verte, né? Sei lá. Me parece que a grande maioria vai ali nos seus 500 a 600 metros quadrados de tamanho de lote. Talvez até menos, né? Pouco menos, 400 e pouco. 460, 400 perto de 500, não, sei lá. Isso. Aí a gente já vê também alguns outros que ele já é mais menor, né? 10 por 25 ali, 8 por 25, né? 250 metros. Então, assim, esse tamanho do lote, de acordo com o loteamento, ele varia, né? Eu tô vendo alguns loteamentos, inclusive esse que eu citei como exemplo, que ele vem com uma pegada de lotes, assim, muito maiores, sabe? Tipo assim, lote de 2.000 metros, 2.500 metros quadrados, ou dentro do mesmo projeto, lote de 1.000, 1.100 metros quadrados. Como é que vocês veem isso? Assim, eu percebo, já é uma opinião minha, que está talvez sendo uma tendência no mercado ter esses lotes mais amplos pela privacidade, né? A pessoa tá mais distante de uma outra casa do lado, não ser mais aquele negócio tão coladinho. Como é que vocês veem isso? Assim, existe alguma regra? Loteamento em um canto ou em outro? É muito de mercado? Esses lotes grandes, assim, está sendo uma tendência? Vocês têm Eu tenho executado? visto muito em outros estados, e às vezes são terrenos um pouco mais afastados das capitais. E tem gente que usa como primeira moradia, como também tem um público que é o de segunda moradia, que é o cara que já quer fazer um lote, mas é mais voltado como se fosse um sítio.
Exato. Que aí vai ter uma parte muito grande de verde, né? Vai ter muita área de lazer. Então, pode ser que se vire uma tendência, né? A partir do momento que as cidades vão se expandindo, como Fortaleza já passou pelo Zero, o Zero já está indo para Aquiraz, daqui a pouco já chega lá mais na frente, em Pindoretama. Então, acredito que é uma tendência. Pode vir no mercado, já usado em muitos estados. Principalmente de São Paulo, interior de São Paulo, tem muito projeto desse. Lotes mais amplos. Isso. Aí voltando de novo, eu acho que quem define isso é a densidade, né? Então, assim, São Paulo tem muita coisa com lotes muito grandes, né? Quando a gente fala um lote muito grande aqui, a gente diz, um lote de 1.000 metros. 1.000 metros é um lote lá pequeno, lá. Na Fazenda Boa Vista, também, né? Goiânia também a maior parte dos lotes de Fazenda Boa Vista tem 2.000 metros, 2.500 metros, 20.000 metros, né? 30.000 metros. E que eu acho que na contramão disso é o que a gente vem fazendo aqui. Aqui são os lotes que ficam encalhados, né? Então, assim, se a gente pegar o sucesso de venda que tem dos loteamentos, mas não são loteamentos de alto padrão ou de baixo padrão. Eu acho que isso está muito parecido com a proposta dos apartamentos, né? Eu acho também muito perigoso, já é uma área que não é loteamento, mas o que a gente tem feito com o mercado imobiliário, né, tido de luxo, aqui eu acho que eles estão totalmente na contramão do que eu acredito que... Eu acho que não existem famílias que têm aquele padrão, programa mais, né? Não é que o cara tenha um apartamento grande, ele pode ter um apartamento grande, mas o quarto tem que ter 300 metros, né? E não, o cara tem o mesmo programa com aquele corredorzão de hotel gigante, com um monte de quarto e ninguém tá ali dentro. Eu não conheço ninguém que tem uma família com 6 quartos, assim, e tem filhos com... Esses apartamentos grandes, tá Exato, citado, e né? eu acho que a mesma coisa é o lote. Eu não vejo assim, e aí eu acho, né, principalmente na região metropolitana, onde está a maior densidade, onde está a maior demanda das pessoas por casa, né? Que também pós-pandemia houve um crescimento muito forte assim eu acho que hoje, né, antigamente o pessoal do mercado dizia quem define a compra é a mulher e o marido paga. Hoje eu acho que é a criança, né? Eu acho que hoje a criança ela tem Ou pet. É o pet. mas hoje a criança tem ela um projeto de casa agora que eles botam espaço pet. Então, assim, eu acho que o tamanho do lote não é e não deveria ser um fator de status, né? Eu acho que o que você faz dentro do seu lote é muito mais eficiente, né? E eu tenho uma disputa assim, diária em pesquisa, em buscar coisas para a gente melhorar o aproveitamento do lote. Porque eu vejo os piores condomínios que eu vi, assim, do que eu visito, de São Paulo, né, de não sei aonde e tal, quando você vê um adensamento muito grande, é uma favela de rico, né? Você vê um adensamento enorme de casas, as casas todas espremidas uma da outra, 3 em 3 metros, tem um vão ali que é para você abrir sua janela e ver a janela do vizinho, né? Não tem verde, tudo isso que a gente estava falando aqui de, vai ter um verde, vai ter isso, vai ter aquilo lá. Não, você vê que ele está bem adequado na topografia e tal, mas é um adensamento assim de casa sobre casa. Lotes menores, muito colado um no outro, é isso. Mas pode ser maior, não interessa o tamanho do lote, interessa a qualidade da sua construção, entendeu? Então, assim, eu acho que uma boa arquitetura, ela se resolve num lote de 200 metros ou num lote de... 2.000 metros. E eu acho que uma boa qualidade, assim, você pode ter um miolo da quadra super adensado e a frente super verde. Eu boto as árvores todas na frente, boto o recuo 10 metros. Eu quero um recuo de 10 metros, mas eu não quero recuo lateral. Eu quero que as casas sejam assim, que eles já sabem. E cria uma privacidade, né? Exato. Eu acho que mais que a qualidade da ocupação, ela tá nisso. Privacidade, qualidade de ventilação, isso que a gente tinha falado, e a vista, né? Porque às vezes eu acho assim, muitas vezes tem um baita de uma orientação, mas você não pode abrir a janela porque o seu vizinho tá lá. Aí é complicado, o cara que paga caríssimo, né, pra você tá abrindo a janela e, enfim, né, não ter essa exclusividade, essa privacidade, aquele sentimento de... Que a gente tava falando até do projeto que a gente tava falando lá do pré-A. Né? Eu acho que ele tem mais ou menos esse sentido aí. Na verdade, são lotes poucos maiores, né? Mas tem esse espaçamento também, né? Não fica aquela coisa do... Mas você começar uma obra com um lote de 3 milhões, eu acho inviável, assim, pro mercado daqui. Começou 3 milhões, é o quê? Eu tenho o quê? Nada, só o lote.
E aí? Mas aí o que vai Agrigo, pegar velho. é a parte de infraestrutura, a parte de segurança, localização. Tudo lazer. bem, mas eu acho que a gente não tem, Não tem demanda público. e não tem Ah. público específico para 2 empreendimentos desses. Eu acho que não cabe mais outro Uhum. Vila Carnaúba. E é como eu tô dizendo, Vila Carnaúba não tem ninguém do Ceará. Se você pegar lá algum morador, eu acho que nem a mão de obra é lá do Ceará, é daqui do Ceará. Ele 100% é uma ilha. Tinha até Total. uma pergunta para fazer sobre esse assunto, mas vai linkar já com outro bloco aqui. Eu vou introduzir e aí já pergunto. Do ponto de vista de burocrático, dessa questão de aprovações, né? Quais as principais exigências legais e regulatórias para o desenvolvimento de loteamentos no Ceará? E quais os desafios mais comuns nesse processo? Como é que funciona a parte de aprovação? Aí, puxando um gancho rápido, a gente estava falando dessa questão, às vezes, das construções serem muito próximas uma da outra. Em condomínios, às vezes, fechados, não sei, aberto, às vezes é mais flexível. É. Mas em fechados, aí vem as regras do condomínio, né? Às vezes esses condomínios criam ali os seus memoriais, você só pode construir daquele jeito, daquele jeito. Mas eu acho que as regras não são suficientes Não para são. gerar essa qualidade. A não ser que tem fosse como, mais porque- rigorosa. Mas se Né? você for mais restritivo, você não vai ter uma construção que não funciona. Eu acho que não é pela lei. Eu acho que a lei ela vem depois do problema. Eu acho que o principal é a gente propor soluções legais, que eu acho que a lei olha lá e diz, pô, isso aqui é legal, melhor do que a lei. Vamos mudar a lei? Vamos mudar a lei. Então, eu acho que é a partir daí que nasce a boa engenharia, né, e a boa qualidade das nossas obras, né? Esse gancho daqui do desenvolvimento de projeto para aprovação, assim, qual é um ritual, assim, resumindo, para aprovar? Primeiro você pega o terreno, né, tem que fazer logo a análise ambiental, né, ver o que é restritivo ali, que às vezes é uma área de preservação ambiental, enfim, o que pode construir ou não. Aí faz ali o projeto, a divisão dos lotes, aí parte para cartório, como é que funciona a aprovação? Se eu comprei um terreno hoje, qual o caminho que eu tenho que percorrer, registro de incorporação, Eu acho até eu começar a construir? Eu acho que o caminho é o mesmo caminho para essa questão da sustentabilidade também na aprovação. É você não ficar parado, né? Você tem que comprou o terreno, tem documento, não tem documento. Eu vejo que no mercado menos da metade dos terrenos que estão à venda eles estão prontos para ser vendidos, porque o cara não tem documento, não tem matrícula, a matrícula está antiga, não bate nada com o que está escrito na matrícula, não tem nada a ver com o físico, eu tenho que fazer retificação, não tem, eu vou fazer isso, vou fazer. E aí o que é que acontece? As pessoas fogem do meio certo para ir tentando fazer gambiarra, né? Aí começa, não, pai, se tu for ali falar com não sei quem, tu não vai precisar passar por aqui. E eu acho que o jeito mais certo é você fazer o beabazinho do começo. Eu tenho um terreno, o terreno não tem matrícula, pô, vamos ajeitar. Ah, mas vai demorar 6 meses, não interessa, dá jeito. Eu acho que acaba sendo, exatamente. E você vai fazendo uma coisa de cada vez. Primeiro é a matrícula. Matrícula tá ok, tá ok. Beleza, então vamos para a parte. Aí em paralelo você pode fazer isso, porque às vezes o outro nem pode nem viabilizar, entendeu? Mas começa, tá? A matrícula de entrada. E agora eu vou começar a fazer as outras coisas, né? Vou pesquisar tal coisa. E aí você acaba tendo tudo chegando numa meta parecida, né? O tempo de projeto com a execução e quando você vai. Mas é muito difícil fazer isso, né? É fácil falar, mas Na prática, né? na prática. Mas essa parte ambiental aí é muito importante, né? Ver o que é que o terreno de fato aceita, qual o limite dele. E aí você parte para questões de uso do solo, o que é que vai suportar nesse município. Aí tem a questão das redes de companhia, energia. Concessionárias. As empresas que vão a parte de água, a CAGES, por exemplo, né? Aqui. Então, tem que juntar isso aí tudinho para ver se o empreendimento ele é viável. E aí, depois disso aí, é dar entrada na prefeitura e começar. E antes disso fazer o empreendimento ser viável, eu acho que também tem o caminho contrário, né? Porque dependendo da zona, essa zona aqui tem, por exemplo, lá no Pecém ou alguma região ali, tem muito problema com o abastecimento de água. Né? Que todo o abastecimento de água foi pensado para a indústria, não foi pensado para a habitação. E aí você, mas não vai ter água e tal. E aí como é que... Mas isso é uma coisa que precisa ser resolvido, não é um problema específico, né? E aí você vai buscando outras formas de melhorar a gestão desse recurso, né? De novo a água, né? Mas, então, assim...
E com relação a essa questão ambiental, né, que também é uma outra coisa, todo mundo tem muito medo, não tem uma verdade absoluta, pode vir um técnico defender uma coisa, outro diz que é outra e tal, né? E aí você vai construindo a identidade do seu empreendimento, né? Eu acho que o ideal também é isso. Então, assim, você busca um bom parceiro na parte ambiental, provavelmente ele vai ser pró-ambiente, né? E aí o empreendedor já fica, pô, mas o cara disse que não pode fazer nada, então como é que eu vou perder tanto do meu terreno, porque essa área, você não está perdendo, você está ganhando, porque isso vai valorizar a área de lotes, né? Então, eu acho que essa conta, assim, por isso que eu estou falando, não tem muita, então quer dizer que se eu botasse 65% de área de loteável para eu vender, vai ser melhor. Não, porque pode ser que o seu preço do metro quadrado seja mais barato, entendeu? Hoje os empreendimentos mais valorizados Tem mais natureza, mais né? natureza. A parte do paisagismo, de conservação. Porque a gente antigamente tinha muito essa questão do custo e sustentabilidade, né? Pô, quando a gente falava essa palavra sustentabilidade, a gente já pensava, pô, vai ser mais caro. Mas é mais caro, mas você consegue hoje, o consumidor, o cliente final, ele tá entendendo a importância daquilo. Então, ele é mais caro, mas tu consegue trazer um valor agregado para aquilo, né? Então, aqui, pô, a gente vê que... E principalmente pensar a longo prazo. A longo prazo você vai ter menos, né? O custo dele vai ser maior, mas ao longo dos anos ele vai acabar se pagando e vai ficar muito mais eficiente, né? O retorno. Enfim, tende a se valorizar muito mais, né? Sim. E até temos de sensações, né? De temperatura, né? Juntando com o lago, eu acredito que tudo isso agrega, né? Para você ter uma sensação mais confortável. Muitas vezes sair fora da cidade, a gente que tem essa correria do nosso dia a dia, quando vai para esse tipo de empreendimento, né? Tipo de cliente que quer estar assim, ele realmente quer estar num lugar que ele sinta a paz, não tem aquela coisa de cidade, né, pesada. E ainda nessa questão aí também do processo, né, de aprovações, né, eu acho que a partir do que você entender, né, eu tenho um professor que dizia que a gente tem que conversar com o terreno, né? Você vai lá, conversa com o terreno, o que é que ele lhe diz, o que é que... Então, assim, às vezes eu acho que essa parte ambiental, quando ela é rigorosamente seguida, às vezes tende a dar uma sensação de que está desvalorizando o teu empreendimento, mas você precisa olhar para ela. Lá em Caraizinho eu vejo muito isso, né? Eu tenho a ideia lá dos eleonitos, né, que são os cascudos e tal. Eu boto uma cordinha assim, eu disse, meu irmão, não é isso, não é um museu que você está fazendo. Você tem que estar aquilo ali de respeitar, não é proteger para ninguém pisar, não sei o quê. Não é você ter um bom uso de aproveitamento disso como um elemento natural. Cara, isso aqui é um fóssil, é uma coisa que não vai ter em outro fazer canto, como né? paisagem do ambiente, né? Eu estava agora recentemente no Caraizinho, 2 semanas atrás, fiquei no hotel que tem a preservação do cascudo, né? O hotel que a gente executou, e eu estava no quarto do hotel e a minha vista era o cascudo. Cara, era lindo ali, aquela preservação ambiental. É uma harmonia, né? Uma harmonia integra. Aquela pedra tá ali há quantos anos? Imagina se não tivesse a lei, a primeira coisa que o cara fazia era tirar isso aqui. Botar mais um quarto. Então, o cascudo tá ali, servindo de paisagem natural, servindo para criar uma privacidade, às vezes para um outro, né, o apartamento que tá do outro lado. Cara, é lindo, fica lindo, né? Então, resumindo essa parte da aprovação, né? Checa seu terreno, questão de matrículas, né? Documentações, faz-se ali um estudo ambiental, de repente para ver ali as premissas do terreno, faz-se ali o projeto, né? Eu acho que o quanto mais sedimentado tá a questão jurídica para você começar o projeto vai ser melhor, né? E ele vai te gerar menos sensação de dúvida, né? Ah, eu não sei se aquilo é ali mesmo, eu não sei se aquela rua era para ser com aquela... Então, assim, o porquê do projeto existir, ele é baseado na questão, né, do passo a passo. E o jurídico está em cima disso. Assim. Então, o ideal então, para quem está vendo e quer ter as dicas aí do que é legal, mantenha sua documentação do seu terreno em dia, contrate o topógrafo, faça
Estudo ambiental, né? Não, ainda na parte o que as matrículas antigas não tinham, né? Já o referenciamento, se você coloque lá todos os seus confinantes, se tem alguma divergência, resolva logo, porque na hora que você vender vai ser muito mais rápido, né? E melhor. A segunda parte, a partir de você ter o projeto, né? É outra coisa que a gente tem feito, a gente fez alguns projetos lá em Juazeiro, que a gente viajou algumas vezes para ir lá, e uma coisa que eu gosto a gente não faz, né, esse trabalho especificamente da aprovação, né, normalmente o incorporador fica à frente. Mas em alguns projetos onde a gente tenta fazer isso, a gente tenta chegar sempre pela porta da instituição, né? A gente não tenta chegar lá por cima e descer pela chaminé. Então você chega na porta, trouxe um projeto aqui, quem é o técnico, como é que ele analisa e tal e tal. E aí quando você vê a visão do técnico com o projetista e tal, é muito mais fluido também. Então eu acho que é muito melhor do que, mas eu conheço o prefeito, meu amigo, do jeito que a gente quiser lá o cara faz. Pode até fazer, mas com certeza não vai ser o melhor caminho. Então a dica aí que você que está assistindo a gente, faça o passo a passo, não invente gambiarra e querer às vezes é importante meios alternativos. Porque cada município às vezes tem também as suas premissas, né? Exato. Ali alguma variação. E você vai entender qual é o local, e a maioria dos servidores do município eles são de lá, né? Você vai criando empatia. Eu acho que entrar pela porta, dá bom dia, e você chega lá, se apresenta, e aí, como é que eu vou fazer? Pai, isso aqui tu vai fazer com fulano e tal e tal. Ah, mas quando chegar lá em cima, os caras vão querer corromper ou não vão? Isso aí não é o problema. Já vimos casos aí de loteamentos, grandes empreendimentos que não tinham de destinar essa água pluvial, destinou para a rua, o volume de água foi tão grande, na primeira chuva caiu casa de vizinho. Então, de fato, essa preocupação com o projeto, com o estudo do solo, com o estudo do nível de água, com esse tipo de material é muito importante. Você dá um start no empreendimento sem muitos problemas. Isso. E às vezes você pode até ser um empreendimento aprovado, né? O cara tá lá tudo direitinho, tem a licença, tem tudo enquanto, mas não fez um bom projeto, não começou ali dessa questão, né, do encaminhamento das águas e nem de onde vem a água, né? Eu vou fazer uma área num lugar super seco e lá não tem água, e eu vou fazer uma piscina de tantos 1000 metros quadrados, um lago, não sei de quê. Como é que isso vai manter? Dá certo? Não dá? Aí tem não dá. A média histórica de chuva da região. Aí você vai ver eu consigo manter isso com poço, aí você tem que fazer o poço e tem que cadastrar o poço, fazer a outorga lá com a COGÉ, ter tudo direitinho, e enfim, todas as questões. Vou diminuir então a absorção do terreno, vou implantar, colocar uma manta, vou fazer, enfim, como existem várias técnicas que são muito bem feitas. O próprio Vila Carnaúba é um sucesso assim de qualidade de engenharia, os lagos ficaram fantásticos. Ficou lindo. Não tem. Então o Beabá, resumindo, é prefeitura, aprovou em prefeitura, cartório, né? Depois da prefeitura você vai ter as licenças, né? Das licenças você vai para o cartório para poder gerar as matrículas do que você vai vender. E antes disso não lançar nunca nada sem o RI, sem né? Que é o registro imobiliário. Registro de incorporação. Ter um bom registro de incorporação também é uma ferramenta excelente de manutenção da sua relação com o seu cliente, né? Eu acho que é muito bom quando você vê um documento bem feito, com o seu lote está bem direitinho, a formatação passa uma segurança, credibilidade total, 100%, né, com a identidade, lei, né, como manda a lei. A identidade com o empreendimento, né? Até no seu contrato tem um timbrado bonito, né? Isso tudo faz parte, tá dentro dessa questão, e eu acho que passa segurança, né? Passa todas essas coisas. Não, bora abrir o outro bloco. Bom, gente, agora a gente tá chegando aqui no momento final aqui do nosso BravaCast. A gente vai conversando aqui, o papo tá muito bom, né? Muito legal, muitas informações aí, muitas ideias transformadoras. E, gente, esse momento agora a gente chama de Brava Sprint. É um momento aqui mais descontraído aqui da nossa conversa. E aí é o seguinte, o Brava Sprint vai ser algumas perguntas, certo? E vocês têm que responder de bate-pronto. Vai, pensou, solta logo, entendeu? Tentar ali fazer no máximo com 1 ou 2 palavras, mas se quiser encaixar uma frase, beleza? Papum. Papum. E aí assim, a gente vai fazer uma pergunta...
Aí, por exemplo, da visão responde e depois o Gustavo já Em faz, seguida. responde também. Por isso que a ideia é que seja rápido. Entendi. E aí, de repente, na outra a gente investe. Gustavo, Davi. Tiagão, bora. Entenderam aí, gente? Vamos lá, aqui vai ser Tem igual gol. o ataque do Ceará. Toca pro pé do Raul e faz o gol. Vamos lá, turma. Então é o seguinte, a primeira pergunta vai ser o seguinte, vou conversar com o Davi, tá? O mercado de loteamentos precisa de... Terrenos. Acredito de bons empreendimentos. Um bom projeto. Acredito que faz com que ele se venda. Boa. Boa. Começando pelo Gustavo, né? Pra inverter. Agora Gustavo. A principal tendência no mercado de loteamento para os próximos anos é... Loteamentos cada vez mais com paisagismo mais elaborado. Lazer. Lazer e áreas verdes. Vamos pro próximo? Rapaz, é porque os caras tão bons, viu? Vamos entender o Já tá na ponta da língua. Agora eu quero ver essa. Se você tivesse um superpoder, o que você mudaria no setor de loteamentos? Tiraria o recuo lateral. Tiraria? Tiraria. Pro muro, tá dizendo? Tiraria o recuo lateral. Pode colar uma casa na outra, pode fazer o que você quiser. Boa. Interessante. Esse é o que eu tento buscar todos os dias. Tô estudando pra isso. Eu acho, assim, que se eu tivesse esse poder de mudar algo nesse empreendimento, talvez eu priorizaria valorizar ainda mais essas áreas de lazer e as áreas verdes. Acho que cada vez mais... Eu já penso um pouco diferente do Davi. Acho que a privacidade em cada empreendimento, acho que valoriza ainda mais. Boa. Legal. E agora? Agora quem é que começa, hein? Ixi, essa aqui é boa demais. Quem é que começa essa rodada? É o Gustavo, é? Rapaz, quem Pode vai ser. receber a batata quente Pedro agora. Raul, né? Tem quantos anos, Gustavo? Tem 36. 36. O que você diria para o Gustavo de 10 anos atrás? Mas que a engenharia não é simples. Não, eu diria que com fé e com trabalho honesto dá para se vencer, dá para trilhar uma boa carreira. Boa. E que tem que ir para cima, tem que trabalhar. Então tu fez o que tu falou, né? E eu não sei, Davizão. O que você falaria pro Davizão de 10 anos atrás? Difícil essa aí. Essa é difícil. Essa é uma pergunta Pra reflexiva. dar uma palavra só. Ah, mas é uma Mas frase. segue o jogo. Pode ir. Segue o jogo, segue o barco. Vai no fluxo, vai no flow. Pô, muito bom. E aí, gente, pra gente terminar, né, esse momento do Bravo Sprint, a última pergunta vai no sentido de se vocês têm um livro, né, tem um livro para poder indicar para os nossos telespectadores, deixar uma tarefinha de casa aí pra turma, para poder estar se profissionalizando, uma mensagem final, o que vocês poderiam estar indicando. Muita gente que acaba assistindo aqui nosso BravaCast são gente que estão iniciando, né? Tem um amigo com certeza que tá doido para fazer um loteamento e ele tá doido para poder saber como fazer. Acredito que esse episódio vai ser muito enriquecedor para esse momento dele. Então, se você tiver precisando de loteamento, escreve aí no comentário. porque já tem a infraestrutura, já tem a arquitetura urbanismo e a construtora. Então, só dá um alô. Então, e aí, gente, o que vocês poderiam recomendar aí pra Tem um turma? livro que eu acho muito bacana, é Cabeça de Campeão. Eu venho do esporte, assim, eu gosto muito de esporte, sou piloto de rally, amante de esporte, então acho que você vê a cabeça de um atleta, de ele suportar todas essas dificuldades, o treino, a pressão, que é isso que a gente encontra no dia a dia. Então, acho que é um livro bacana, que vale a pena o pessoal Cabeça de Campeão. Cabeça de Campeão. Anota aí, Boa. anota aí. Anota aí. A visão. Cara, eu tava com um monte de livro legal aqui, mas eu não pensei em nenhum desses, assim, porque eu acho que também, mais ou menos aí como o Gustavo, não foi... Só que ainda para o tema, né? Que isso também tá, lógico que é da cabeça. Mas é um livro do Juan Luiz Mascaro, ou Mascaró,
que chama O Custo das Decisões Arquitetônicas, que é um livro muito legal. Ele tem também uns livrinhos curtos, tem um que é só de loteamentos urbanos, também que é um... Você falou desse passo a passo, ele é o segundo livro. Mas eu acho que O Custo das Decisões Arquitetônicas... O Custo das Decisões Arquitetônicas é o nome do livro. É o nome do livro. Porque ele trabalha, não é aquela... Que é exatamente contra essa coisa eu vou pegar um livro para aprender como é que faz. Não, você tem que aprender um livro para você entender que todas as suas decisões vão ter um custo. Boa. Quanto é esse custo? Eu pago ou não pago? Eu saio viável dele, eu ou não, desvio né? ou eu... Né? Sigo, Ou eu Sigo. batalho, né? Foi o que a gente acabou de falar do passo a passo, né? Uhum. Então tem que colocar tudo isso aí na balança e entender se de fato vale ou não vale. Pois, gente, tem aqui um brinde, né? Um presentinho aqui pra vocês. Brava Cash. Obrigado, meu Gustavo, amigo. Trazendo. A Ecobag aí tem o slogan do Brava Cash. Conversas que informam e ideias que transformam. É. É isso aí. E essa canequinha da mesa também é de vocês, gente. A Opa! canequinha. Pode Vocês levar a tomaram café da canequinha. manhã lembrando do nosso episódio de loteamento. Isso aí, Diego. Agradecer a Massa. turma, né? Gente, eu queria muito agradecer aqui o tempo de vocês. Com certeza agregou muito, né? Eu, como até tinha falado um pouco nos bastidores, tenho muito interesse nesse assunto, apesar de não ser algo que seja aqui o foco, né, Matheus, aqui da construtora, mas essa parte de loteamentos, mas a gente tem muita questão da incorporação, que acaba sendo a loteamento é um tipo de corporação, Exato, não é isso? Então, também, assim, então, muitas coisas que acabam linkando, foi muito bacana esse momento aqui com vocês, muito obrigado, né, mais uma vez, e espero que vocês também, né, tenham gostado, e eu acho que é isso, né, irmão? Queria Muito agradecer. obrigado. Só agradecer o convite aí da Gustavo. turma. Muito papo obrigado, bom. Gustavo. Paizão. Valeu, Se obrigado. deixasse aqui, a gente ia mais uma, A gente 2 ia horinhas, virar né? Virar o Tava do Vilela, né? conversando Que é de com 3 os horas. bastidores, Rapaz, vamos começar o podcast. Que Inteligência daí a gente limitada. fez 2 podcasts, né? Exatamente. Mas é isso, eu queria só complementando o Diego, gente, agradecer a vinda de vocês aqui na consultora, né? Um tema bacana, foi o quarto BravaCast. Quarto né? BravaCast. Quarto BravaCast aí no ar, que vai sair sobre o tema de loteamento. Fica atento aí, você que está assistindo, né? Próximo mês tem mais um, vai sair o 5º. E aí, obrigado, gente. Muita satisfação estar aqui com vocês e vamos para frente, vamos trabalhar, né? Seguir Bora. aí o rumo fielmente, ler os livros que vocês indicaram, Claro, tarefa de casa. fazer loteamento. Beleza? Pessoal, fica atento. Em breve vai sair mais episódios aí do BravaCast, com muito conteúdo, né? Com muitas ideias transformadoras e conversas descontraídas. Se ficou alguma dúvida, pode falar aí nos comentários que a gente vai responder cada dúvida de vocês. E fica ligado que vai sair muito mais novidade aí no BravaCast. Valeu! Valeu! Valeu.